Fala pessoal, tudo bem? Mestre Nacional Thales Bond aqui na área e hoje eu trouxe uma partida que você, como jogador de xadrez, precisa conhecer, precisa ver e precisa apreciar. A partida jogada entre Steinitz e von Bardeleben. Vou até confirmar o nome já já, se é esse nome, mas é uma partida muito famosa, onde o Steinitz, né, que foi o nosso primeiro campeão mundial, ele executa uma das combinações mais conhecidas da história do xadrez. Então, sem mais delongas, vamos para a partida. Ficou pretinho aqui, mas aí agora já foi escuro, né? Mas voltou já, beleza? Então, William Steinitz contra von Bardeleben, como eu disse para vocês. O Steinitz ele começa nessa partida com o lance 1 E4, o Bardeleben joga E5, cavalo para casa de F3, cavalo para casa de C6 e nós temos aqui no tabuleiro a famosa abertura italiana. Desde aquela época já era muito jogada, inclusive a italiana ficou um tempo até fora de moda e voltou à moda talvez nos últimos 20 anos ela tenha voltado. Ela é uma abertura que é também historicamente tida como daquelas aberturas românticas, né? Tem vários gambitos dentro dela, como o Gambito Evans, que eu já abordei aqui no canal, como também a gente às vezes fica preso na italiana a ver aquele gioco pianissimo, né? Que é aquele centrozinho com o peão em C3 e D3. Mas nós vamos ver até nessa partida que tem essas linhas com D4 que são bem mais dinâmicas, né? Muito mais forçadas, mais dinâmicas. Então segue aqui o lance Bispo C5 jogado pelo Bardeleben. C3, o que o Steinitz ele opta por essa linha, que é uma linha a principal, né? Uma linha aguda que planeja em algum momento jogar D4. Mas a primeira ideia legal do Steinitz é esse D4 direto. Porque hoje o que a gente mais vê nas nossas partidas é o lance D3, né? A gente joga o lance D3 e joga essa posição mais calminha, né? Da italiana, a famosa gioco pianissimo. Mas aqui não. Naquela época, o mais jogado era realmente o D4. E o Steinitz manda esse D4 já colocando uma confusão no centro para o jogador das pretas calcular. Ele já precisa olhar aqui questões como peão captura em D4, C captura em D4 e bispo cheque. O branco precisa saber o que vai fazer, né? Que é o que segue aqui. Peão captura, C toma, bispo cheque, cavalo C3. E aqui, o mais jogado é aceitar esse gambito, aceitar esse peão com cavalo captura em E4. Vai levar a várias complicações. Hoje, isso é o mais jogado e, querendo ou não, foi até o que fez essa linha sair um pouco de moda, esse cavalo toma E4. Mas o von Bardeleben joga aqui D5. Depois de E captura D5, cavalo captura D5, a ideia dele é que ele quer tentar jogar contra o peão isolado. Porém, nós já sabemos que o peão isolado ele dá muita iniciativa para o lado que o tem. Observa só os bichos das brancas como já estão fortes. E depois de roque, as pretas já têm que tomar alguns cuidados, né? Porque ameaçou nesse momento tomar aqui na casa de D5. Por que não podia tomar antes, Thales? Não podia tomar nesse momento porque o cavalo ele tá cravado. Então, depois de roque, ele ameaça tomar ali na casa de D5. Então é jogado bispo E6 defendendo, dama não, é bispo para casa de G5 atacando a dama das pretas, colocando aqui um questionamento. Segue aqui bispo E7 e nessa posição existe uma sequência em que as pretas vão perder o roque de uma certa forma. Vão ter que ficar com o rei no centro. Como que seria? Steinitz ele manda nessa posição o lance bispo captura D5 primeiro. E depois de bispo captura D5, agora ele joga cavalo captura E7, dama captura E7 e bispo captura. E se você for olhar, depois de cavalo captura, a questão não é nem que o preto ele perdeu o roque, mas que depois de torre E1 o rei não consegue rocar, porque o cavalo ele vai estar caindo. E você vai observar que o tema todo dessa partida vai ser que o rei das pretas não conseguiu ficar em segurança. Segue aqui o lance F6, com um plano de jogar em algum momento rei F7, torre para casa de E8, fazer um roque, uma espécie de roque artificial, mas já é jogado aqui o lance dama E2, que coloca mais uma pressão, ameaça checkmate nesse momento. As pretas defendem com o lance dama D7, as brancas jogam aqui torre C1. Olha como que o jogo do branco ele faz sentido, né? Colocou as colunas, colocou as torres nas colunas abertas. O rei das pretas não está conseguindo rocar. A posição do preto ela vai ficando difícil. Porém, o jogador das pretas talvez confiava que depois de C6 as brancas não conseguiriam abrir a posição. Ele ia jogar rei F7 no próximo lance e jogaria torre E8.
mas aqui começa uma das combinações mais bonitas da história do xadrez. Se você quiser pensar um pouquinho, vou dar esse tempinho para você. Pausa aí e pensa. Oi? O Starnix aqui ele quer abrir linhas para continuar o ataque. Observa que uma das peças do Starnix que não está conseguindo entrar em jogo é o cavalo da casa de F3, que está batendo aqui no ponto de E5, onde o peão está controlando, e no ponto de G5, onde o peão também controla. Então ele joga nessa posição D5, mesmo a casa estando defendida por 3 peças. É claro que o cavalo não pode capturar porque ele está cravado, a dama não pode capturar porque a gente poderia dar checkmate, então ele é praticamente forçado a tomar de peão. Mas, quando ele captura de peão, olha como é lógico, o lance cavalo D4 chega, de repente, o cavalo já está no jogo, está ameaçando o cavalo F5, que ganharia, né, material forçado. As pretas são praticamente forçadas aqui a jogar o lance rei para casa de F7. Só que depois de cavalo E6 entrando na posição, com a ideia de jogar com torre C7, igual você está vendo aí, as pretas jogam aqui o lance torre C8 e o Starnix agora ele vai partir para o ataque. É jogado o lance dama G4, ameaçando o ponto de G7, ou seja, ameaçando aqui checkmate em 2, né, porque ele pode capturar em G7, o rei teria que vir para E8, depois dama F8 mate. As pretas jogam nessa posição o lance G6, segurando, e aqui é o momento, um dos momentos mais críticos da posição, né? Porque o preto defendeu o mate, o que você vai fazer? E ele joga o lindo, o espetacular cavalo G4, G5, cheque. As pretas não podem capturar o cavalo, porque senão a dama ela estaria caindo lá na casa de D7. Mas calma, vai ficar mais bonito ainda. Seguiu rei E8. E parece aqui que jogou rei E8, forçou talvez uma troca de damas, porque tá atacando o cavalo e tá atacando a dama, por exemplo. Talvez ele pensasse que o Starnix aqui jogaria dama captura, rei captura, cavalo toma H7, né? E aí, tô com peão a menos, mas segue o jogo, né? Nem sei, acho que não dá pra recuperar o peão, né? Eu ia tentar um torre H8, mas eu ia tomar um cavalo F6 cheque. Tô com um peão a menos, mas segue o jogo, né? Pelo menos eu não perdi ainda. Tem um jogo ainda pela frente. O peão de D é passado. Só que o Starnix, ele manda a bomba. Ele manda torre, captura, E7, cheque. Já que a dama das pretas não pode capturar a torre. Esse aqui é o interessante. A dama das pretas não pode capturar a torre, porque se a dama captura a torre, a gente jogaria o lance torre, captura C8. E depois de torre e captura, a gente estaria ganhando material aqui nessa posição. Simplesmente poderíamos voltar o cavalo defendendo o mate. E outra coisa é que o rei, ele também não pode capturar. Aí envolve um cálculo um pouquinho mais complexo, mas o rei ele também não pode capturar, porque a gente poderia jogar algo como dama B4, cheque, depois de um lance como rei para casa de, vamos supor, rei para casa de E8, aqui rei para essa casa aqui, a gente poderia jogar algo como dama F8 cheque, olha só. E aí se joga a dama na frente, cavalo para cá cheque, cavalo F7 cheque, rei para casa de D7 e mate. Thales, mas será que não dá para fazer outra coisa depois de dama B4 cheque? Será que a gente não consegue jogar fugindo com o rei para casa? A gente já botou o rei para casa de E8, né? O rei para casa de D8, não, porque aqui a gente pode jogar torre E1 cheque. Depois de rei para cá, a gente pode jogar o mesmo... podemos jogar aqui o cavalo E6 cheque. Talvez a melhor... Cavalo E6 cheque poderia? Eis a questão se o cavalo E6 cheque poderia, né? Vamos dar uma olhada aqui com o computador para até facilitar. Olha, o cavalo E6 cheque mesmo. Cavalo E6 cheque. E se dama captura E6, torre captura... Ah, entendi. Eu tava viajando aqui com mate de fundo, mas a torre ela tá voltando para defender. Agora vamos continuar. Então, não pode capturar. Não pode capturar a torre nem com a dama e nem com o rei. Mas o preto, ele tá apostando em um golpe também. E depois de rei F8, olha só, como que é golpe atrás de golpe. Depois de rei F8, as brancas não podem tomar a dama de D7. Nem com a dama e nem com a torre. Porque tá rolando também um tema de mate de fundo. Então, tem vários problemas aí rolando nessa posição. E se joga torre, captura, torre, simplesmente talvez torre, captura e mantém o mesmo tema de mate, os mesmos problemas na posição do branco, né? Porque tá ameaçando a dama e tá ameaçando o checkmate. Mas o Starnix, ele segue aqui com o brilhante torre F7 cheque.
torre F7, porque da mesma forma a dama não pode capturar, porque a torre tá caindo lá embaixo, e o rei agora não pode capturar porque tá defendido pelo cavalo também. E é claro que rei E8 não pode, já que teríamos checkmate com a dama. Então é obrigado a jogar rei G8, e aí segue esse pêndulo, né? Torre G8 cheque, não pode capturar de dama de novo, e de rei também não pode, pelos mesmos motivos. Na verdade, pelos mesmos motivos não, se captura de rei, agora a dama cai com cheque, né? Aí seria outro problema. Então não pode, ele tenta rei H8 e talvez ele aposta que a posição não ia melhorar, mas depois de torre H7, rei pra cá, a cigarra começou, rei G8, torre G7, reza a lenda que o cara ele levantou e foi embora. Porque aqui agora, se ele tenta rei H8, a dama ela poderia, aí ela parou, a dama ela poderia entrar aqui por H4 e ocorreriam problemas aqui, né? Dama H4, por exemplo, se rei captura, dama H7, rei aqui, e aí dama H8, deve ter algum checkmate bonitinho aqui, né? Dama pra cá, ó, vamos dar mate, né? Então dama G7, se dama aqui, dama toma, dama na frente, mate. Vamos ver se ele volta o rei pra cá. Se ele volta o rei, não tem problema, a gente dá aquele mesmo mate que a gente já viu com o lance cavalo F7 e mate. Então, brilhante partida do Steins, uma das combinações mais bonitas aí da história do xadrez, beleza? Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.